na realidade. O brasileiro é uma popular. Está repetindo o Brasil, Social, o terceiro mundo. Olá, meu nome é Ricardo Mansur, eu sou músico e faço esse vídeo aqui para a Fábrica de Inventos. É um vídeo-aula sobre captação de áudio para audiovisual, captação de som para audiovisual. Então, eu vou falar sobre os aspectos que envolvem essa atividade e tudo que diz respeito a essa função de captação de som para o audiovisual. Bom, primeiro vou falar da natureza do som. O som é um fenômeno da nossa atmosfera, da atmosfera terrestre, que se caracteriza pela produção de ondas sonoras a partir de um movimento de qualquer objeto. Então, qualquer objeto que se move dentro da atmosfera produz som. Então, a produção de som, ela, a depender dos elementos que se movimentam, uma característica da atmosfera, porque o som ele é vibração e é uma vibração que passa pelo ar. Na nossa constituição biológica, nós temos os dois ouvidos, né, com o tímpano dentro. Então, essa vibração ela passa pelo ar, acontece uma vibração dentro do tímpano, dentro do ouvido, e o ouvido capta essa vibração e transforma essa vibração em impulso elétrico, de maneira que o cérebro interpreta esse impulso elétrico como som. Então, a partir dessa ideia, nós temos o conceito de transdutores. O ouvido humano é um transdutor, porque ele transforma onda sonora em impulso elétrico dentro do cérebro. Uma caixa de som também é um transdutor, mas a caixa de som faz o caminho ao contrário, ou seja, transforma impulso elétrico em onda sonora, movendo os alto-falantes. Um microfone também é um transdutor, porque ele, assim como o ouvido humano, ele transforma a onda sonora em impulso elétrico, que é gravado no gravador. Antigamente se gravava em fita, né? Tinha os gravadores analógicos, se gravava sons em acetato, como o antigo disco de vinil, né? E em fitas magnéticas. E essa informação elétrica ela era gravada na fita ou no acetato, de maneira que era possível reproduzir o som através da gravação desse impulso elétrico. Então, um transdutor, ou seja, você soltava a fita do gravador ou do disco em impulso elétrico até a caixa de som, e a caixa de som traduzia aquele impulso exatamente como ele foi gravado, mas transformava em onda sonora no ambiente, de maneira que o nosso ouvido também poderia interpretar e traduzir aquele som, perceber aquele som. E também transformar, com os nossos transdutores naturais, transformar a onda sonora em impulso elétrico. Então, a natureza do som é muito importante compreender a natureza do som. Ou seja, as distâncias, o objeto sonoro, a fonte sonora. Então, na captação de som para audiovisual, é muito importante que o captador
de som esteja sempre interpretando qual é a fonte sonora, porque é ali o foco dele, para ali é onde ele vai direcionar a atenção ou, melhor, os microfones que ele está usando para captar o som. O som no audiovisual, a captação de som para audiovisual, eu diria que tem três focos principais. Um é a captação dos ambientes, ou seja, a captação do som ambiente do local da filmagem, ou melhor, do local da ficção. Se for, como exemplo, se for uma floresta, o ambiente da floresta, esse som é muito importante ser captado. Esse é um som ambiente, ou seja, os barulhos de pássaros, de insetos, de eventualmente uma cachoeira, um rio e tudo mais, as folhas balançando no vento. Isso tudo é matéria sonora para o audiovisual. O segundo foco seriam o que eu chamo de foleys, ou o que se chama foleys ou ruídos. São ruídos específicos. Por exemplo, o andar de um personagem, continuando com o exemplo da floresta, o andar do personagem naquele ambiente, naquele terreno. Ou seja, captar o som desses passos. Então, o captador de som no audiovisual ele tem que estar preocupado, ou melhor dizendo, ele tem que estar atento a esses ruídos, o que a gente chama de foleys, ou seja, um personagem andando, você captar exatamente aquele som dos passos dele naquele ambiente. E o terceiro foco seriam os diálogos, que são os mais evidentes, né? O foco mais evidente. Se tem um diálogo, o captador de som tem que estar atento aos diálogos que vão acontecer na cena que o diretor está propondo. Então, esses são os três focos principais da captação de som. Mais à frente eu vou explicar em que momento esses focos sonoros devem ser captados dentro de um set de filmagem. Vou falar um pouco sobre microfones, os tipos de microfone que são usados para captação em audiovisual. O mais comum é chamado de microfone direcional ou shotgun. Eu vou abrir aqui um quadro branco e vou desenhar um microfone do tipo shotgun. Ele é um microfone que é compridinho, tem esse formato aqui. Aqui é o fio que liga até o gravador, um gravador. E esse é o formato dele. Qual é a natureza dele? Como o nome já diz, ele é direcional. Então, esse microfone ele capta as ondas sonoras exatamente no eixo da onde está a membrana que vibra com a chegada do som no microfone. E, a partir dessa membrana, essa membrana transforma a onda sonora em impulso elétrico, que é transmitido para o gravador. Esse microfone, a natureza dele é que ele capta exatamente direcionado, ele tem o poder de captar sons muito distantes. Se você
posicionar o microfone no eixo correto. Ou seja, eu vou apagar esse desenho aqui. E eu vou fazer um outro desenho aqui para ficar mais claro. Por exemplo, um personagem está aqui. A câmera está aqui. Vamos ter uma câmera aqui, o fotógrafo aqui. E, normalmente, o captador de som ele fica fora do alcance da câmera. E ele usa o que a gente chama de uma vara de boom. Boom é o nome também que se dá a esse microfone direcional. Então, ele usa uma vara por quê? Porque ele quer chegar mais perto possível da fonte sonora, no caso do personagem conversando, digamos, com outro personagem aqui. Então, o captador de som ele tem uma vara que segura o microfone direcional, que é compridinho. Então, por que a vara? Porque a vara permite que ele chegue mais perto, sem que o microfone chegue mais perto, sem que a câmera possa pegá-lo. Então, ele vem e direciona, usa o microfone direcional. Aqui no caso do diálogo, por exemplo, se esse personagem está falando, ele usa o microfone no eixo da fonte sonora. Qual é a fonte sonora? A boca. Ou seja, o personagem está falando, da onde sai mais som? Sai mais som da boca. Existem muitos sons que saem da nossa cabeça quando a gente fala. Saem sons de toda a nossa caixa craniana, é uma caixa de ressonância, né? Mas o lugar da onde sai mais som é da boca. Então, o microfone direcional ele deve estar no eixo, ou seja, apontado para a boca do personagem. Isso é muito importante, porque se você aponta o microfone para outro lugar, por exemplo, se o microfone está apontado fora do eixo, ou seja, se o microfone está aqui e ele está apontado para cá, ele vai pegar um resquício da voz, mas ele não vai pegar a voz com clareza. Então, é muito importante, no uso do microfone direcional, que ele seja que os sons sejam captados no que a gente chama do eixo. Ou seja, o eixo é muito importante. Ou seja, o eixo é para onde o microfone está apontando. E o microfone deve sempre apontar para a fonte sonora. Aqui, no caso do personagem, ele está sempre apontando para a boca. Tá? Pode ser, e aí depende das situações, pode ser que o, o nosso captador de som aqui ele esteja numa posição diferente, digamos aqui, fora do alcance da câmera, com a sua vara de boom para cima, né? De maneira que a câmera não pegue, a câmera só está pegando aqui e não está pegando nem a vara nem o microfone. Isso é muito importante. E o microfone fica, então, posicionado no eixo
da boca, no caso da captação de diálogos. Então, essa é a natureza do microfone direcional, que é chamado também de boom, shotgun, eu vou explicar por quê, e direcional. Por que shotgun? É um termo em inglês. Shot é tiro, gun é arma. Shotgun, então, é como se fosse uma arma, né? Os americanos têm mania de armas, né? Mas isso é um parêntese. Shotgun, então, é como se você estivesse dando um tiro ao contrário. Isso diz respeito ao eixo do microfone. Então, o microfone ele capta exatamente no ponto aonde o microfone aponta. E ele tem a capacidade de captar com clareza a uma distância grande, uma vez que ele seja apontado para o eixo da fonte sonora corretamente. Então, são essas três denominações. O equipamento é basicamente uma vara, né? Uma vara específica que a gente chama de vara de boom, e o microfone direcional. Às vezes o microfone também tem o que a gente chama de Zeppelin, uma proteção. Ele tem uma proteção em volta dele, assim, que é como um formato de Zeppelin, porque ele evita que o vento balance a membrana. Como a membrana é muito sensível, se o vento balança a membrana, você tem a captação, não é de som, você tem como um ruído indesejável. Então, existe esse Zeppelin e existem também espumas que você coloca no shotgun para envolver a membrana, de maneira que a membrana fique protegida do vento. Então, o vento ele é sempre para ser evitado na captação, porque, como eu disse, a membrana é muito sensível e pode captar uma espécie de ruído que não vai caracterizar nenhum som. Ele é só um ruído, ele é como se fosse um defeito de captação. Então, esse é o microfone shotgun. O outro microfone que nós usamos normalmente, esses são os mais usados, né? É o microfone de lapela, que é normalmente um microfonezinho que você coloca, vocês devem ter visto já na televisão, né? Você coloca um microfonezinho na roupa e ele tem um fio que vai direto para um transmissor. Vou compartilhar novamente o quadro branco aqui. Então, o microfone de lapela, vamos colocar um personagem aqui para dar a dimensão do tamanho do microfone de lapela. Então, o microfone de lapela ele fica normalmente grudado na roupa do personagem, ele é pequenininho, ele tem um fio que vai para um transmissor, que é colocado também na roupa do personagem. Esse transmissor, na verdade, é um receptor. E aqui na central, o captador de som, né? Está aqui no caso, está distante, aqui está a câmera. Então, ele tem um gravador aqui e ele tem também um transmissor receptor. Ou seja, esse lapela ele transmite por onda de rádio o impulso elétrico
está sendo captado aqui da onda sonora emitida pelo personagem. E esse impulso elétrico é gravado no gravador digital. Eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre os gravadores. Então, esse é o outro tipo de microfone que se usa para captação em audiovisual, o microfone de lapela. São basicamente esses dois. Você pode-se usar outros tipos de microfone também. Vou dar um exemplo de um outro microfone daqui a pouco. É preciso entender, né, depois que a gente falou sobre os microfones, eu queria ressaltar um detalhe sobre a transmissão do audiovisual, né, a reprodução do audiovisual, a reprodução sonora em termos de audiovisual. No audiovisual, atualmente, nós temos normalmente temos a tela de cinema aqui, temos duas caixas de som atrás da tela, ou melhor, três caixas de som atrás da tela, e temos um alto-falante aqui embaixo da tela. A gente está vendo como se fosse uma planta baixa aqui, tá? Aqui está a plateia. E aqui nós temos as caixas de som laterais. E aqui uma caixa que só transmite graves, embaixo da tela. Então, nós temos o sistema que nós chamamos de 5.1, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 caixas e uma caixa de graves. Essa é a evolução do sistema estéreo. O sistema estéreo, ele, além de ser um sistema de reprodução, ele também é um sistema de captação. E tudo parte, a finalização de áudio para o cinema parte de uma finalização em estéreo. Então, como eu ia dizendo, ele é um sistema de reprodução e ele pode ser também um sistema de captação. O sistema de captação estéreo consiste em duas caixas atrás da tela. O sistema estéreo é um sistema que surgiu comercialmente nos anos 60, né, na reprodução de música, onde é possível você usar duas caixas de som. Usando duas caixas de som, você tem a ocorrência de certos sons nessa caixa e a ocorrência de outros sons nessa caixa aqui, na reprodução de um mesmo áudio, ou seja, de uma música, digamos, que está sendo tocada aqui, digamos, num aparelho qualquer, e está sendo reproduzido em duas caixas de som, de maneira que você pode ouvir certos elementos desse lado e outros elementos desse lado aqui. Então, você tem a possibilidade de manipulação de onde ficam os sons nesse espectro de 180 graus. Então, na hora da finalização, você pode direcionar qualquer som para cá, aqui nessa caixa, numa combinação dessa caixa com essa, você a pessoa que está ouvindo
a reprodução, ela vai ter impressão, se ela estiver em frente às caixas, ela pode ter a impressão de que o som está saindo apenas dessa caixa aqui, ela pode ter a impressão que o som está saindo aqui, 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 ou seja, num espectro de 180 graus. Então, você tem um botão que você direciona. Esse botão ele roda, ele pode estar 100% aqui, do lado de cá, e ele pode vir se movendo aqui de maneira que o som se move entre uma caixa e outra. Então, é importante entender essa reprodução estéreo, porque eu vou falar agora do que a gente chama de captação estéreo, ou seja, uma captação com 2 microfones. Digamos que aqui tem uma floresta, aqui tem uma árvore, aqui tem outra árvore, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, tem outra, e aqui tem uma cachoeira, digamos. Aqui está o nosso captador de som, e ele quer captar o som da floresta. Para os sons ambientes, é desejável que se capte em estéreo, porque isso permite a captação de todo o espectro sonoro e de 2 fontes sonoras diferentes, completando a profundidade de todo o ambiente. Ou seja, o captador de som ele pode usar um tipo de microfone aqui, que é um microfone estéreo, ou seja, ele tem o que consiste um microfone estéreo, né? Ele tem, na verdade, são 2 microfones. A captação estéreo se caracteriza pela utilização de 2 microfones. Então, pode ser que esse microfone seja um microfone estéreo, uma peça só, que tenha 2 microfones dentro. Existem gravadores, por exemplo, que têm 2 microfones em cima, já são acoplados. Então, esse microfone ele aponta para cá e o outro microfone aponta para cá. Ou você pode usar também 2 microfones ligados a 2 canais diferentes, ou seja, 2 fontes de recepção. Você pode usar, digamos, um gravador aqui, digamos que tenha uma entrada de microfone aqui, outra entrada aqui, outra entrada aqui. Digamos que esse gravador tem 4 entradas de microfone. Você pode acoplar um microfone aqui e pode acoplar outro microfone aqui. E aí, como se capta, como se faz a captação estéreo de um ambiente? Você pode posicionar os microfones de algumas formas. Então, aqui está a nossa floresta. Como é que eu posiciono os microfones para captar a floresta? Eu posso posicionar os microfones em paralelo, ou seja, eles podem estar, digamos que tenhamos 2 microfones direcionais. Eu posso posicioná-los assim, eles vão estar ligados no gravador. E eu vou captar, esse microfone vai captar esse pedaço da floresta, digamos que tem um passarinho aqui, esse microfone vai captar mais esse passarinho do que esse microfone aqui. E esse microfone aqui vai captar mais a cachoeira que está do lado de cá. Essa é uma forma de captação estéreo e também tem a captação estéreo que a gente chama de cruzada. Ou seja,
a gente pode posicionar esse microfone para cá e o outro microfone para cá, cruzado. Ou a gente pode fazer melhor desenhando, fazer uma cruz. O fio vem para cá, o fio vem para cá. Então, eu tenho um microfone aqui e o outro microfone aqui. De maneira que esse microfone ele capta bem a cachoeira e pega todos os outros elementos desse lado. E esse microfone pega os elementos que estão desse lado aqui. E a gente capta um áudio chamado áudio estéreo, que necessariamente é um áudio de 2 canais. Como ele funciona na reprodução? Uma captação estéreo, digamos que tem a caixa de som aqui, ou melhor, no caso do cinema, né, vamos usar o nosso exemplo aqui de audiovisual. Você tem a tela do cinema aqui, agora como se nós estivéssemos de frente para a tela. Atrás da tela, nós temos uma caixa de som e outra caixa de som. Aquela captação que a gente fez, nós vamos jogar 100% um áudio para cá, 100%, e 100% o outro áudio para cá. De maneira que quem está escutando vai escutar o som da cachoeira aqui nessa caixa e vai escutar o som dos pássaros e os outros elementos nessa caixa aqui e sons intermediários que vão estar entre uma caixa e outra. Ou seja, você tem uma reprodução do som com uma profundidade, como se você estivesse de frente para a floresta. Então, esse é basicamente o funcionamento da captação e da reprodução em estéreo. Eu vou apagar esses desenhos aqui, vou voltar, continuar aqui os nossos assuntos. Então, eu falei dos 3 focos, né, os ambientes, os ruídos e os diálogos. Falei dos microfones. É importante falar que o microfone de lapela ele precisa ser escondido, né? Porque normalmente no audiovisual nós estamos criando uma realidade que não existe e as personagens estão ali e nessa realidade você quer esconder os artefatos, né? Para ficção, no cinema de ficção tradicional, você quer esconder os artefatos que fazem parte da técnica. Então, você esconde o microfone de lapela na personagem por dentro da roupa, o fio fica por dentro, de maneira que a câmera não vai pegar aquilo. Isso pode gerar vários problemas, porque o microfone de lapela ele é muito sensível e quando o personagem se move, ele pode arrastar, a roupa pode arrastar no microfone e causar um ruído indesejável. Então, para isso, nós usamos algumas trucagens. Para evitar esse tipo de problema, nós usamos o esparadrapo microporo e eu, particularmente, uso aquele algodão de maquiagem, que é um algodão redondo. Então, você coloca na personagem aquele algodão redondo, coloca o microfone aqui, coloca um esparadrapo microporo em cima, de maneira que o microfone fique protegido tanto da roupa quanto do corpo do personagem, que ele fique solto, de maneira que a roupa não esbarre nele. Uma outra coisa que eu faço é usar dois algodões. Um algodão aqui, coloco o microfone aqui,
e coloco outro algodão em cima e coloco o esparadrapo microporo para prender bem o microfone de lapela. O captador de som pode inventar formas de fazer essa proteção do microfone. O que é fundamental é que o microfone seja protegido da roupa. Então, esse é um detalhe importante a ser considerado. Vamos falar um pouco sobre o que o captador de som precisa estar atento em relação aos gravadores. Os gravadores, hoje em dia, eles são digitais, né? Nós não usamos mais gravadores de fita e nem gravadores, outros tipos de gravador. Os gravadores são digitais. Isso significa que o impulso elétrico, a onda sonora chega no transdutor, que é o microfone, é transformada em impulso elétrico e no gravador é transformada em linguagem digital, ou seja, a linguagem de zeros e uns dos computadores e em linguagem de computador. Então, os gravadores são basicamente digitais e eles têm o que a gente chama de um ganho de entrada, ou seja, é o ganho do sinal elétrico. Na hora que o transdutor, o microfone, faz a passagem entre a onda sonora e o impulso elétrico, esse impulso elétrico ele precisa ser maximizado. Ele precisa ser amplificado. Eu vou compartilhar novamente um quadro aqui. E os gravadores, normalmente, eles têm o que a gente chama de pré-amplificação. Digamos que aqui tem uma entrada de microfone, as saídas são dos cabos que nós chamamos de XLR ou Canon. Esses são os nomes do tipo de conexão de fios de microfone. Eu posso mostrar daqui a pouco para vocês terem a ideia exata de qual é o fio e qual é a conexão de microfones. Então, como eu estava dizendo, os gravadores eles têm um sinal, eles têm um pré-amplificador e eles têm o que a gente chama de uma potencialização do sinal elétrico. Esse é necessário, porque senão o sinal elétrico fica muito insuficiente. O sinal elétrico é insuficiente. Então, nós precisamos acionar um botão, que normalmente existe nos gravadores, de 48 volts. Os gravadores normalmente têm esses botões de 48 volts, e você aciona eles, e, dessa forma, você tem a entrada do sinal elétrico perfeita para a captação. Seria um tanto extenso falar demais dos gravadores aqui, mas, basicamente, o que o gravador faz é que ele capta e ele armazena os sinais sonoros, né, os impulsos elétricos que foram captados, foram traduzidos pelo microfone, e ele armazena esses sinais no tempo. Então, o gravador é importante. Quer dizer, qual é a atenção do captador de som? O captador de som ele precisa ficar atento a um detalhe que nós chamamos de relação sinal-ruído.
O que é isso? Todo som que é captado por um microfone, ele pressupõe uma relação de sinal e ruído. O que seria o sinal? O sinal seria a quantidade de impulso elétrico que existe na captação do som. Então, digamos que o personagem está aqui, e a personagem, o microfone está aqui, a câmera está aqui, aqui está o captador de som com a sua vara de boom no eixo, né? Então, a fonte sonora é a boca, nesse caso. Então, o sinal, a relação sinal-ruído é a relação do som que vem da boca da personagem com os outros sons que a gente chama de ruídos. Outros sons que podem estar por trás dele na cena, outros sons do ambiente. Então, nós temos que cuidar, né, uma função do captador é cuidar da relação sinal-ruído, de maneira que a relação de sinal seja maior do que a relação de ruído. Normalmente, nos gravadores, nós temos uma indicação da quantidade de sinal que está entrando. Ou seja, ele normalmente tem um mostrador de luzes, né? E aqui tem uma área que é vermelha. Aqui tem uma área que é vermelha. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Aqui tem uma área que é vermelha. Aqui tem uma área que é verde. Da verde. E aqui tem uma área que é amarela. Quando o sinal está entrando, ele pode vir até um certo ponto da área verde, mas desejavelmente ele deve vir até a área amarela sem chegar na área vermelha. Então, essa é a captação ideal. Como a gente chama na gíria, lambendo a área amarela para você ter bastante sinal. Então, voltando à questão da relação sinal-ruído. Aqui no mostrador não vai indicar a relação sinal-ruído, ela se dá pela percepção do captador. Ou seja, é necessário que o captador esteja atento para que a quantidade de sinal, ou seja, da voz da personagem, seja bem maior do que, digamos, que a captação que a voz do personagem está indicando aqui no mostrador, que ela chega aqui no amarelo, ou seja, na posição ideal, que tem uma quantidade de sinal da voz maior do que a quantidade de sinal de ruído de fundo. Ou seja, tenha mais voz do que sons de ruído. Então, como eu ia dizendo, o captador tem que ficar ligado, atento à relação sinal-ruído, ou seja, a quantidade de sinal que entra da fonte sonora que seja menor, bem menor do que o ruído de fundo. Isso é um mostrador de um gravador, né? O desenho de um mostrador, e isso se dá através da percepção pelo fone,
para que a captação seja feita da maneira correta. Outro aspecto que é preciso ressaltar são os parâmetros técnicos de captação. Existe um parâmetro técnico que é a quantidade de bits que você capta o som. No gravador, você pode fazer a configuração dos bits e dos kilohertz que vão ser captados o áudio. Você pode captar em 16 bits, que é a linguagem de computação, a linguagem digital, ou você pode captar em 24 bits. O ideal é captar em 24 bits. E você também configura em quantos kilohertz vai ocorrer a captação. Pode ser 44.1 ou 48 kHz. 48 kHz é o parâmetro correto de captação para audiovisual. Então, 48 kHz é o padrão de captação de audiovisual. Então, aqui a gente tem 24 bits e 48 kHz. 24 bits o captador também pode escolher captar em 16 bits. Também é uma qualidade alta e não vai ter prejuízo de sincagem do material de imagem com o material de áudio. A qualidade é menor do que 24, mas ainda assim é uma qualidade aceitável. Agora, 48 é o padrão. Deve ser captado em 48 kHz para não ter problema de sincagem do material de fotografia com o material de áudio. Então, aqui para terminar, vou falar um pouco sobre o funcionamento das equipes, né, os tipos a possibilidade de equipes diferentes de captação de áudio. E, finalmente, vou falar do Logger, que é um processo de armazenamento dos arquivos. Bom, a equipe varia, porque varia o orçamento do audiovisual, varia principalmente o orçamento, porque isso determina a quantidade de pessoas que vão poder estar fazendo a captação de áudio. Não é incomum ter um captador de áudio, ou seja, ele vai manipular o gravador colocado, alocado no próprio corpo, e com esse gravador ele vai soltar, ele que vai apertar a tecla REC de gravação e, ao mesmo tempo, vai segurar a vara de boom, fazendo a captação individualmente. Então, essa é a menor equipe possível, uma pessoa cuidando da captação de áudio, cuidando do gravador e da microfonação. Uma outra possibilidade é você ter um operador de som e um microfonista. O operador fica numa mesa, ao lado do set de filmagem, né? Junto com a equipe, junto com o fotógrafo, e ele, com um fone, ele está monitorando o que está sendo captado pelo microfonista, que está com o microfone ligado no gravador, e desejavelmente também está com um fone de ouvido para poder captar da maneira correta. Essa equipe ela pode aumentar, pode ser um operador e 2 microfonistas, com um assistente também,
Ou seja, tem várias configurações de tipos de equipe, né? E quantidade de pessoas que podem estar fazendo a captação de áudio. Essas duas são as básicas. Um captador de som que faz o processo de captação com o gravador e é microfonista ao mesmo tempo, e a outra é um operador de som que cuida basicamente das entradas de sinal na mesa, né, na entrada de sinal no gravador, enquanto o microfonista faz o trabalho de físico mesmo, de chegar com o microfone perto dos atores, está fazendo a microfonação. Finalmente, tem a questão do armazenamento dos arquivos, né? Quando termina o set de filmagem, normalmente você dá os cartões onde foi captado o áudio para a assistência de direção que vai encaminhar esses cartões para o logger, que é uma função da pessoa que recebe tanto os cartões de imagem quanto os cartões de áudio. E aí ele armazena todo o conteúdo que foi captado, tanto de imagem quanto de som, para poder depois as equipes cuidarem desse material, fazerem a edição e fazer o desenho de som final. Bom, aqui eu termino então essa pequena videoaula sobre captação de som para audiovisual, especialmente aí para a fábrica de inventos. E foi um prazer fazer esse vídeo para vocês e até uma próxima.